aqui me preparando, porque na aula de hoje nós vamos treinar nossas habilidades experimentando diferentes desafios. E também vamos conhecer um pouquinho sobre o olimpismo. Preparar, apontar e... O olimpismo é baseado numa filosofia de vida que junta esporte, educação e cultura. Os valores de excelência, respeito e amizade ligam pessoas ao redor do planeta. Uma história que vem de muito tempo e que eu, Ricardo Prado, atleta medalhista olímpico, vou contar aqui, neste Draw My Life do movimento olímpico. Os jogos começaram por volta de 776 a.C., em Olímpia, na Grécia. No início, eram ligados a rituais religiosos de culto a Zeus, e por conta de seu caráter sagrado, até as guerras paravam durante a competição. Era chamada Trégua Olímpica. Ao longo de 12 séculos, as disputas se sucederam, sempre de 4 em 4 anos, até serem interrompidas durante o governo de Teodósio I. No ano 393 d.C., o imperador romano proibiu a realização por considerá-la um ritual pagão. Muito tempo depois, o francês barão Pierre de Coubertin, um grande entusiasta da educação através dos esportes, criou a noção moderna de olimpismo, uma filosofia que coloca o esporte a serviço da humanidade. No dia 23 de junho de 1894, Coubertin criou o Comitê Olímpico Internacional. Aliás, é por isso que nessa data é comemorado o Dia Olímpico em todo o mundo. 2 anos depois, em 1896, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi realizada em Atenas, na Grécia. Em 1914, o barão de Coubertin criou a maior representação dos Jogos Olímpicos. Os 5 anéis nas cores azul, amarela, preta, verde e vermelha, unidos sobre fundo branco, representam a união dos continentes e formam a bandeira olímpica. As cores foram escolhidas para garantir que todos os países do mundo tivessem pelo menos uma das cores de suas bandeiras nacionais representadas. Além dos anéis olímpicos, outros símbolos refletem os ideais do movimento. O lema Sitius Altius Fortis, que em latim quer dizer mais rápido, mais alto, mais forte, traz a essência da superação dos limites. A tocha é o elo entre os jogos da antiguidade e da era moderna. O fogo sagrado é considerado um elemento purificador. Depois de acesa em Olímpia, a chama passa por um revezamento que anuncia os jogos e transmite uma mensagem de paz e amizade. Outros símbolos importantes são o juramento olímpico, que acontece desde Antuérpia, em 1920, e o hino, que foi criado na Grécia, na primeira edição dos Jogos, e foi adotado pelo COI em 1958. Ele é executado em todas as cerimônias enquanto a bandeira olímpica é hasteada. Já são quase 120 anos dessa nova etapa da história dos Jogos, que cresceram em importância esportiva e cultural. Hoje são disputadas edições de verão e de inverno, sem falar que em 2010 aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos da Juventude, em Singapura. 2 anos depois, veio a primeira edição de inverno, realizada em Innsbruck, na Áustria. Somando tudo isso, já são 50 edições. Na primeira, em Atenas, eram apenas cerca de 240 atletas, de 14 países e 9 esportes. Em Londres, 2012, foram aproximadamente 10.500 competidores, 204 nações e 26 esportes. Eu sou Ricardo Prado, medalhista olímpico, e farei parte dessa grande festa em 2016. Chegou a sua vez de suar a camisa. Faça o seu aquecimento e entre em campo. Que tal a gente fazer os nossos Jogos Olímpicos? Então prepare-se, porque na nossa primeira modalidade vai ser preciso muita coordenação, agilidade, habilidade. Ou seja, tem que ser ninja. Só para lembrar que nem todas as modalidades que nós vamos experimentar nas aulas de educação física são inspiradas em esporte.
pois é preciso às vezes muitas pessoas, ou equipamentos, ou materiais. Então nós vamos realizar algumas brincadeiras ou desafios para ver quem consegue marcar mais pontos. Vamos agora para o desafio do lápis. Vamos então para a primeira modalidade dos nossos Jogos Olímpicos. E para fazer este desafio, você vai precisar de lápis, ou caneta, ou canetinha, ou giz de cera, qualquer material que seja parecido o formato e que você tenha aí na sua casa. Neste desafio, você vai equilibrar o lápis sobre o dorso da sua mão. Vai jogar ele para cima, não muito alto, não precisa ser muito alto, e vai pegar sem deixar cair. Ah, professora, mas esse desafio é muito fácil, que sem graça. Se você conseguiu com um lápis, você vai tentar com 2. Se você conseguiu com 2, você vai tentar com 3. E assim por diante, até chegar o momento em que você não conseguir mais agarrar todos os lápis. Lembrando que se você derrubar algum lápis, não vai valer o ponto. 2, 1, 2. Quatro lápis. Vamos lá. Até eu derrubar, vai. 5 lápis. Ah, moleque! Agora já tá ficando meio difícil. Até desequilibrar aqui não. Bora, bora, bora. 1, 2, 3 e... 7, 7, 7, 7. 7, 7. 8, 8. Bora. 8 lápis. 2, 4, 6, 7. Ah, eu consegui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora. 1, 2, 3 e já. Tcharam! Todos aqui. 10 lápis. Agora para equilibrar não é meio complicado. Na hora de equilibrar não tem problema derrubar, tá? Agora tem que terminar o movimento. Estou me preparando. Que medo! 10 lápis, 10 lápis. Eu consegui realizar esse desafio sem errar com 9 lápis. Qual foi o maior número de lápis que você conseguiu realizar esse movimento sem derrubar? Agora chegou a sua vez de experimentar este desafio e não esquece de compartilhar comigo o seu resultado. Agora então vamos realizar um desafio baseado em um esporte paralímpico. Este esporte foi primeiramente praticado por ex-soldados americanos que saíram feridos na Segunda Guerra Mundial. Esta modalidade fez parte de todas as edições dos Jogos Paralímpicos até agora. Os atletas possuem alguma deficiência físico-motora, então pegue a sua cadeira e prepare-se para participar do basquete em cadeira de rodas. Para fazer essa atividade, você vai precisar de 2 folhas de papel. Pode até ser folhas usadas. Vai dobrar ao meio. Dobrar ao meio novamente. E marcar bem. Vai fazer isso nas 2 folhas e vai rasgar ou recortar em cima das marcações. Quando você terminar, você vai ficar com 8 pedacinhos de folha.
Agora você vai amassar e fazer uma bolinha com cada um deles. Você vai precisar também de um cesto, balde ou pote para ser a cesta de basquete. Coloque a cesta em um lado do espaço. Você pode fazer com várias distâncias. Eu vou iniciar com 3 passos. Depois, sente-se na cadeira e tente acertar a cesta com as suas bolinhas. Quando conseguir completar o desafio, aumente a distância para tentar novamente. Agora eu vou arremessar a uma distância de 6 pés. E por último, eu vou realizar o arremesso a uma distância de 10 pés. Você pode se divertir inventando também outras formas de arremessar. Por exemplo, de costas, com os olhos fechados, só não vale espiar. E quem sabe deitado? Será que funciona? Utilize a sua criatividade e se divirta. Praticar esporte, fazer atividade física faz muito bem para a saúde. Aumenta a sua força, disposição, resistência, ajuda no fortalecimento de ossos e músculos, entre tantos outros benefícios. Por isso, movimente-se. Em algum lugar, alguma modalidade esportiva deve combinar com você. E por hoje é só. Espero vocês na próxima semana.